Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque é para a política. Hugo Mota barra indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e o deputado pode ser cassado. O presidente da Câmara se baseia em parecer que afirma que frequentar presencialmente o Congresso é uma obrigação parlamentar. Agora, sobre a Assembleia Geral da ONU, Macron é barrado em Nova York para a comitiva de Trump passar e a cúpula das Nações Unidas começa hoje, nesta terça-feira. E o presidente francês ligou para o norte-americano e comentou essa situação. E a ONU põe Lula e Trump no mesmo local pela primeira vez desde as sanções. E os Estados Unidos pedem informações à embaixada no Brasil para discurso de republicano. Agora, aqui ao lado, temos aqui estas imagens. A primeira fala sobre estragos dos temporais que aconteceram lá em São Paulo. Chuvas e vento deixam ao menos 24 feridos e 227 mil sem luz. E nesta foto podemos ver carros atingidos por queda de árvore ao lado da prefeitura paulistana. Já em Uimatá, no Amazonas, dragas do garimpo no Rio Madeira extraíram 245 milhões de reais em ouro ilegal em 7 meses, afirma a Polícia Federal. E sobre o aquecimento global, aqui diz que a Suécia perde 8 das suas 277 geleiras em 2024 e outras 30 estão em perigo. Já um outro assunto também neste carrossel de imagens, temos que o segundo maior diamante do mundo, como a gente consegue ver nesta imagem, que tem 2.488 quilates e pesa meio quilo, pode virar agora uma peça de museu. Voltando agora para os assuntos sobre a política nacional, o Senado quer derrubar PEC da blindagem em comissão. Agora sobre o Congresso, para especialistas, redução das penas para golpismo pode gerar maior sensação de impunidade. E sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contas do governo pressionam Tarcísio em reta final de ano pré-pleito e aliados se queixam. E a gestão diz que a arrecadação acumula alta no ano e afirma reforçar o controle após fraude. E sobre o INSS, presidente da CPI prende suposto operador do Careca do INSS por omitir informações. Prisão de Rubens Oliveira é a primeira da comissão. Ideia de flagrante foi do relator. E sobre as eleições do próximo ano, presidente de partido do MBL vê implosão do bolsonarismo e pretende disputar o Planalto. Também temos que Lupe diz que PDT quer ministério que atenda às necessidades do leitor. Já um próximo destaque nesta manhã, o governo busca Supremo Tribunal Federal para obter segurança jurídica de inclusão de despesas no PIS e no COFINS. Medida afeta milhares de processos judiciais em andamento, com impacto de 120 bilhões de reais. O próximo assunto diz que a FUNAI teme conflitos após morte em rodovia e revolta contra indígenas de recente contato. Etnia pouco interage com o entorno do território no Amazonas e não fala português. Agora, sobre outro assunto, é sobre feriado. Quer programar as viagens de 2026? Veja o calendário de feriados para o próximo ano. Aqui diz que o Brasil terá 7 feriados em segundas e sextas, incluindo ponto facultativo de Corpus Christi. Já na sessão Pare para Ler de hoje, é sobre a saúde e vai tratar aqui de um tema relacionado ao câncer. As bactérias e os fungos da boca podem triplicar risco de câncer de pâncreas, segundo o estudo. A preocupação deve existir porque um tumor nesse órgão é agressivo e resulta quase sempre em um tempo de sobrevida curto para a pessoa. Já nos especiais, temos aqui a primeira matéria sobre o mundo das crianças, porque
o meu filho gosta tanto de Minecraft. Mundo em blocos se adapta à imaginação. Também temos no caderno Todas que o PT prioriza mulheres e fim da escala 6x1 em inserções de TV. Na astronomia, pela primeira vez, mulheres são maioria em equipe da NASA. Agora, nos assuntos sobre economia da manhã desta terça-feira, a União Europeia volta a comprar frango do Brasil e China ainda faz avaliação em visita ao país. E pesquisa abre caminho para tomate mais resistente a pragas, diz Embrapa. Falando agora sobre a Caixa, o governo abre caminho para funcionários da Caixa terem maior participação nos lucros. E essa medida, inclusive, vai permitir que o banco retire da base de cálculo efeito negativo de resolução do Banco Central. Próximo destaque é para o governo. Aqui diz que o governo Lula busca o STF para obter segurança jurídica. Aqui diz também que o TikTok confirma a Lula a intenção de investir em data centers no Brasil, com enfoque no Ceará. Governo brasileiro explica à empresa projeto que regulou o uso de redes sociais por crianças. Já na política, o ministro Alexandre de Moraes, aceleração de partido de Paulinho, que pede volta de doação eleitoral de empresas. E o ministro estabelece prazo para que o governo, o Congresso, a AGU e a PGR se manifestem. Nos assuntos internacionais, o primeiro assunto é para a guerra entre Israel e Hamas. Em carta, 20 países pedem a Israel reabertura de corredor médico entre Gaza e Cisjordânia. Essa declaração reivindica também a suspensão de restrições a medicamentos e equipamentos. Próximo assunto é para a guerra da Ucrânia. Apesar de ameaças de Trump, Rússia intensifica a ofensiva contra a Ucrânia com mais drones. Especialistas alertam que apoio chinês e custos crescentes da guerra desafiam Kiev. E podcast estreia com entrevista de Zohran Mamdani, a surpresa na disputa por Nova York. E o socialista é o candidato democrata à liderança da maior cidade dos Estados Unidos. Já no caderno de cotidiano, São Paulo gasta R$452 mil com viagem de vereadores para a China. 6 parlamentares e 2 assessores vão ficar no país dos dias 20 até 28 de setembro. E galerias da Rua Augusta lutam para recuperar pujança. Ouro Fino e Ouro Preto enfrentam um grande desafio para brilhar, como no passado. Agora, no meio ambiente, o evento da COP30 quer usar a experiência do carnaval contra a exploração sexual infantil durante o evento. E essa estratégia inclui estrutura especializada, seminários e também campanhas para reduzir riscos. Na editoria de saúde, o Dia Mundial do Combate ao Estresse. Brasileiros procuram cada vez mais informações sobre o estresse. Interesse pelo tema é o maior registrado neste ano, considerando a última década. Agora as matérias mais lidas. Temos aqui a primeira, que Hugo Mota barra indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e o deputado pode ser cassado. A segunda matéria mais lida é para o julgamento do ex-presidente, que o Supremo Tribunal Federal reage à sanção, ameaça cancelar acordo e Mota deve adiar votação de redução de penas. A terceira matéria, Moraes pede para o Supremo Tribunal Federal marcar o julgamento de núcleo de desinformação da trama golpista. A quarta matéria mais lida diz que uma falha ao vivo com Zuckerberg é sinal dos desafios da Meta com os óculos inteligentes. E, por último, a quinta matéria mais lida pelo público, aqui no Folha de São Paulo, é sobre a PEC da blindagem, que os deputados recuam e alegam erro, engano e até covardia por voto em PEC da blindagem. Por último, temos aqui na editoria de cultura do Folha estes 3 destaques. O primeiro, músicos
e produtores querem agência reguladora para o setor inspirada na Ancine, de cinema. Já Mônica Bergamo escreve: Miguel Falabella celebra retorno às novelas com o papel de pai adotivo em uma união homoafetiva. Por último, temos aqui no Multitela o filme de Luc Besson que une romance e fantasia. O que ver na TV e no streaming nesta terça-feira. Já no jornal O Estado de São Paulo, temos aqui a nossa manchete para a crise diplomática. Estados Unidos aplicam sanções à mulher de Moraes e ao chefe da AGU. Trump impõe lei Magnitsky à advogada. Jorge Messias perde visto. Os Estados Unidos impuseram mais sanções a autoridades brasileiras e enquadraram na lei Magnitsky a advogada Viviane Barsi de Moraes, que é a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também o Instituto Lex, que pertence a ela e aos 3 filhos do casal. O governo dos Estados Unidos disse que está sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. O advogado-geral da União, Jorge Messias, teve o visto revogado pelos Estados Unidos. Outras autoridades, entre elas magistrados e assessores de Moraes, também foram atingidas. O Supremo Tribunal Federal e o Itamaraty repudiaram essa decisão. As sanções ocorreram na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU, onde o presidente Lula discursará e deve antagonizar com Donald Trump. E o Alexandre de Moraes disse o seguinte: juízes brasileiros não aceitarão obstruções no exercício de sua missão constitucional. Agora, um outro assunto aqui diz que a PGR denuncia Eduardo e blogueiro por coação. Para a PGR, o deputado Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho tentam constranger a atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. No Congresso, temos aqui esta chamada de capa que Mota admite que o Senado pode arquivar a PEC da blindagem. O presidente da Câmara, porém, continua defendendo o texto. Segundo ele, o Judiciário tem avançado nos mandatos de deputados e senadores e há congressistas processados por crimes de opinião. Para o Oriente Médio, França reconhece o Estado palestino na véspera de Assembleia da ONU. Esse assunto foi feito pelo presidente da França, Emmanuel Macron, ao lado da Arábia Saudita e de também outros aliados europeus. Sobre saúde, Trump ignora médicos e liga paracetamol na gestação a autismo. O presidente americano não apresentou evidências para sustentar a sua declaração. Na área de orçamento da Editoria de Economia, aumento de gastos obrigatórios faz o governo bloquear mais 1,4 bilhão de reais. BPC foi a principal alta. E o total bloqueado no ano subiu para 12,1 bilhões de reais. Estimativa de arrecadação caiu. Sobre a educação superior, matrículas na educação à distância, EAD, superam as do ensino presencial pela primeira vez. Na tecnologia, a NVIDIA vai investir 100 bilhões de dólares na OpenAI, a criadora do ChatGPT. E sobre o melhor do mundo, Dembélé, do PSG, leva a bola de ouro. O atacante francês superou Yamal, do Barcelona, e ficou com o troféu da France Football. Rafinha terminou em 5º lugar. E por último, temos aqui esta imagem que é de São Paulo. Chuva e vento de quase 100 km por hora deixam mais de 400 mil imóveis sem luz. O entorno da sede da Prefeitura de São Paulo, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia, também foi afetado pela queda de árvores. Acumulado de chuva na capital foi de 33,4 milímetros, metade do esperado para o mês.
O aeroporto de Congonhas teve atrasos de voos e estacionamento alagado. Já no jornal Globo, temos aqui a nossa manchete, que é para a interferência dos Estados Unidos. Aqui diz que PGR denuncia Eduardo e aliado pelo crime de coação da Justiça. A acusação apresentada ao Supremo Tribunal Federal trata da atuação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos por medidas contra o Brasil. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, pelo crime de coação à Justiça, devido à atuação dos dois nos Estados Unidos em busca de sanções ao Brasil, pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E na denúncia, Paulo Gonet lista vários vídeos e mensagens publicados pelos próprios acusados em que eles comemoram sanções do governo Trump e dizem estar trabalhando por elas, além de outras provas. E o ex-presidente Bolsonaro também é alvo dessa mesma investigação, mas, por hora, não foi denunciado. O próximo assunto, em destaque nesta terça-feira no jornal Globo, diz que os Estados Unidos aplicam sanção à mulher de Moraes e tiram visto de ministros de Lula e do STJ. 11 dias após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, o governo Donald Trump estendeu à mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Viviane, as sanções previstas na Lei Magnitsky. E outras autoridades brasileiras tiveram o visto para os Estados Unidos cassado, como o titular da AGU, Jorge Messias, e o ministro do STJ, Benedito Gonçalves. E Moraes diz que essa decisão é ilegal e contrasta com a história dos Estados Unidos. O STF, em nota, classificou a medida de injusta. E nova retaliação pode afetar projeto de redução de penas para golpistas. Relator do texto admite repensar tudo após outra sanção dos Estados Unidos. O próximo destaque: sobe para 55 o número de senadores contrários à PEC da blindagem. Após os atos de rua, mais parlamentares se posicionaram na enquete feita pelo próprio jornal O Globo. Na editoria internacional, aqui diz que na ONU, França e mais 5 países reconhecem Palestina e pressionam por solução de 2 estados. Na véspera da Assembleia Geral da ONU, o movimento de Macron intensifica apelo internacional por um Estado palestino e pelo fim da guerra em Gaza. E na Itália, que não reconhece a Palestina, houve protestos em várias cidades. Um próximo destaque: o tempo gasto no vai e vem diário. Pesquisa em 10 capitais revela que o brasileiro gasta quase 2 horas por dia em deslocamentos, com Rio e São Paulo dentro da média. Ônibus é o meio mais usado, porém o preço da passagem sofre críticas. Na editoria de saúde, sobre o impacto do Alzheimer, cuidadores vivem estresse físico e mental. Essa nova reportagem do jornal Globo sobre o Alzheimer mostra como essa doença afeta a vida de quem cuida dos pacientes, tarefa quase sempre a cargo de familiares. Na educação, matrículas no ensino superior à distância ultrapassam as de cursos presenciais pela primeira vez. Marca histórica divulgada pelo Ministério da Educação reforça o debate sobre a regulamentação, porém, analistas acreditam que a modalidade pode ter atingido o pico. E Latam compra 24 aviões da Embraer em um negócio de 2,1 bilhões de dólares. Esse acordo tem a opção de aquisição de mais 50 aeronaves e vem ao encontro do programa de crédito ao setor. E o ministro diz que Gol e Azul devem fazer o mesmo. E o próximo destaque é na economia, que os Estados Unidos prometem todas as opções
para estancar a crise cambial na Argentina. Considerado pela Casa Branca um aliado importante aqui na América Latina, Javier Milei encontra Trump hoje em Nova York para negociar essa ajuda. E por último, temos aqui um destaque especial do segundo caderno, Viramos o País dos Monólogos. Sucesso com montagem de O Bem Amado, Diogo Vilela avalia, em entrevista, que a atual cena teatral tem se limitado a depoimentos pessoais no palco. Diz também que carência de fama é mediocridade e conclui que o humor acabou. Já no jornal Correio Brasiliense, nesta terça-feira, no alto da capa temos um destaque para o Prêmio Gastro. Festa da Gastronomia Brasiliense anuncia os melhores em 41 categorias. Também temos aqui a homenagem a Liana Sabo. Na cerimônia realizada no Brasília Palace Hotel, a edição deste ano do Prêmio BRB de Gastronomia, Encontro Gastro Brasília, reconheceu o talento dos profissionais da cozinha em 41 categorias. Temos aqui que a jornalista Liana Sabo recebeu homenagem especial por seu trabalho de referência na crítica gastronômica. Já a manchete de hoje diz que os Estados Unidos ampliam sanções contra Moraes e outras autoridades. Na véspera de o presidente Lula fazer o seu discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York, o governo dos Estados Unidos subiu mais um degrau na crise contra o Brasil. A administração Trump enquadrou a advogada Viviana Barsi de Moraes, que é a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky, que impõe sanções econômicas a quem viola os direitos humanos. E essas restrições atingem o instituto mantido por Viviane e 3 filhos do casal Moraes, além de bens e transações financeiras. A ofensiva norte-americana foi além. Foram revogados os vistos de autoridades como o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que é o Jorge Messias, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, o ex-procurador da República, José Levi, assessores e também ex-colaboradores de Alexandre de Moraes. E ainda falando sobre política, Eduardo Bolsonaro e blogueiro são um alvo de denúncia. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo por coação em um processo judicial. Segundo a acusação, ambos agiram para prejudicar o trabalho do judiciário brasileiro, a fim de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a próxima chamada de capa diz que as passagens do entorno estão mais caras hoje. Sobre a CPMI do INSS, temos uma entrevista aqui em destaque do CB.poder. O vice-presidente da comissão, Duarte Júnior, considera o maior escândalo de corrupção da história. E sobre os craques de ouro na editoria de esportes aqui do Correio, o francês Dembélé, astro aí do PSG, ganhou o prêmio de melhor jogador da temporada, organizado pela revista France Football. Recebeu a bola de ouro de Ronaldinho Gaúcho. Já no feminino, a espanhola Aitana Bonmatí foi eleita a número 1 pela 3ª vez. No caderno de diversão e arte, Gotinhas no Olhar. Um estudo mostra que colírio à base de pilocarpina pode melhorar a acuidade da vista cansada. E sobre um crime, a polícia caça assassinos de vascaíno. O Elmar Vaz, que tinha 34 anos de idade, foi espancado e esfaqueado por 10 torcedores do Flamengo após a partida que aconteceu no último domingo. Ele se recusou a tirar a camiseta que usava no ônibus em que voltava para casa. E por último, temos aqui um assunto na editoria de esportes: pista em ruínas para um campeão. São necessários, pelo menos,
10 milhões de reais para recuperar o local de treinamento do multicampeão Caio Bonfim e também de outros atletas de ponta. No mês de abril, Brasília receberá o Mundial de Marcha por equipes. Agora no Jornal Cearense, O Povo, nesta terça-feira de manhã, no alto da capa temos aqui estes dois destaques. Primeiro é sobre esportes. Bola de ouro da France Football fica com Osmane Dembélé e Aitana Bonmati. Já no caderno Vida e Arte, o quadrinista do O Povo, que é o Daniel Brandão, recebe homenagem em mostra de HQ. Já a manchete de hoje é para a política, sobre as conexões com os Estados Unidos. PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação. Paulo Gonet denunciou o deputado e o blogueiro Paulo Figueiredo em ação que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Em represália ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, novas sanções dos Estados Unidos atingiram a esposa de Moraes, a Viviane, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Já no caderno Farol, mutirão de cirurgias realiza mais de 3 mil procedimentos aqui no estado do Ceará. Na economia, usina de dessalinização recebe licença de instalação com 65 ressalvas. E uma reportagem em destaque é para o câncer infanto-juvenil. O Hospital Infantil Albert Sabin notificou 102 novos casos de tumores em crianças e adolescentes no primeiro semestre deste ano. No caderno de cidades, mães do Curió pedem justiça concreta durante o 5º julgamento da chacina. E por último, na economia, o jornal O Povo nos traz aqui um destaque para o Data Center, que Lula e Eumano se reúnem com a direção da plataforma do TikTok. Dando continuidade, agora na capa do jornal Valor Econômico, nesta terça-feira, temos aqui estes 3 principais assuntos no alto da capa: sobre meio ambiente. Promover a sustentabilidade é chance para reduzir desigualdades, diz Cristina Reis. Já sobre agronegócios, com o número recorde de inscritas, Globo Rural divulga na quinta-feira as vencedoras do prêmio Fazenda Sustentável. Agora na política, polarização que marcou o debate nas redes sociais nos últimos 10 anos começa a arrefecer. Já a manchete de hoje é para o evento que a Agenda Brasil os Estados Unidos apresenta oportunidades apesar da crise. Também temos sobre as relações exteriores, que a Casa Branca amplia sanções e inclui esposa de Moraes na Lei Magnitsky. Essas medidas foram impostas nas vésperas do discurso de Lula na Assembleia das Nações Unidas e 11 dias após a condenação de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. 11 dias após a condenação do ex-presidente Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe de Estado, os Estados Unidos ampliaram as sanções a autoridades brasileiras e seus familiares. A advogada Viviane de Moraes, que é a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi incluída na Lei Magnitsky. Uma empresa de Viviane e dos 3 filhos do casal também foi sancionada. Em julho, a mesma restrição já havia sido imposta ao ministro e, além disso, o Jorge Messias, que é o ministro da Advocacia Geral da União, teve suspenso o seu visto de entrada no país, e essa decisão abrangeu também o ex-advogado-geral da União, José Levi, o ex-ministro do do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, além de integrantes e ex-integrantes do gabinete de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e no STF. Os juízes Ayrton Vieira, Marco Antônio Martim Vargas, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha e a chefe de gabinete, a Cristina Kussahara. Sancionados pela Lei Magnitsky, não podem viajar aos Estados Unidos nem fazer transações econômicas com empresas americanas.
e essa norma é aplicada contra estrangeiros com histórico de corrupção ou abusos de direitos humanos. E em nota, Moraes classificou a medida como ilegal e lamentável. E para ele, a ampliação da Magnitsky violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e também a independência do judiciário brasileiro. O governo federal considerou que a aplicação da medida demonstra mais uma tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros. O presidente Lula, que está nos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU, avalia incluir uma resposta em seu discurso hoje na abertura do evento. No Brasil, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e também o ativista de extrema-direita Paulo Figueiredo por coação em processo judicial. De acordo com essa denúncia, o objetivo dos dois seria beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e instaurar clima de instabilidade e de temor aqui no Brasil. Os dois informaram que aguardam a comunicação do processo pelas vias legais entre Brasil e Estados Unidos para se manifestarem formalmente, mas que a denúncia evidencia perseguição política. Já a próxima chamada de capa desta manhã, ações da Cosan caem 18% após capitalização. As ações da Cosan caíram ontem 18,1%, puxando as perdas do Ibovespa no pregão. A empresa anunciou no domingo uma capitalização de 10 bilhões de reais, ancorada por sócios do BTG Pactual e pela Perfin, que se tornaram acionistas da holding do empresário Rubens Ometo. E apesar do recuo dos papéis, reflexo da forte diluição dos acionistas minoritários, analistas destacaram que o acordo traz um alívio à situação financeira da empresa, reduzindo substancialmente a dívida atualmente em 17 bilhões de reais. E em teleconferência, o diretor financeiro da Cosan, que é o Rodrigo Araújo, afirmou que a capitalização é extremamente importante para diminuir o endividamento do grupo, embora não seja o último passo nesse processo. Para o Citi, é melhor para o acionista ser diluído em um cenário no qual a empresa se torna mais saudável do que forçá-la a vender ativos estratégicos. E os analistas da XP disseram também ser positiva a continuidade de Ometo como um controlador. Já no próximo assunto, aqui diz que a MBRF estreia na Bolsa e prevê mais de R$1 bilhão em sinergias. A MBRF, que é uma empresa resultante da fusão entre Marfrig e BRF, estreia hoje no pregão da B3 e a expectativa é que capture mais de R$1 bilhão em sinergias, baseadas sobretudo em ganhos de receita, redução de custos e impostos, otimização logística e comercial. E abre aspas, estamos anunciando a nova estrutura, mais simples e mais focada para fazer frente à entrega de sinergias. Fecha aspas, afirmou o empresário Marcos Molina, ele que é o presidente do conselho da MBRF. E o novo CEO será Miguel Goulart, que até então estava à frente da BRF. Ele disse o seguinte, é uma companhia multiproteína, com aves e bovinos e 38% do volume em produtos processados com valor agregado e marcas ícones. Fecha aspas, disse Goulart. E a Sadia passa a ser a marca considerada internacional da empresa. E os analistas que foram ouvidos pelo jornal Valor afirmam que há desafios no curto prazo até que as sinergias passem a dar resultados. Mas, no médio e longo prazos, a perspectiva para o negócio é bastante positiva. Também temos a informação que a Nvidia investirá 100 bilhões de dólares na OpenAI. A Nvidia planeja investir até 100 bilhões de dólares na OpenAI em troca de uma participação na fabricante do ChatGPT, como parte de um esforço conjunto para construir data centers
para inteligência artificial com capacidade de 10 gigawatts. O contrato garante que a NVIDIA permaneça no centro dos produtos da OpenAI pelos próximos anos e pode gerar centenas de bilhões de dólares em receitas para a companhia. E suas ações subiram 3,9% ontem. E abre aspas. A infraestrutura computacional será a base da economia do futuro e utilizaremos o que estamos construindo com a NVIDIA para criar novos avanços em inteligência artificial. Fecha aspas, diz Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. Jensen Huang, presidente executivo da NVIDIA, chamou a parceria de o próximo salto à frente na inteligência artificial. E outro destaque, os Estados Unidos prometem ajuda à Argentina. E por último, Latam fecha a compra de até 74 aeronaves da Embraer. Olá, estamos de volta com o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Vamos iniciar agora os nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Logo no alto do site, temos aqui o assunto: Mota veta indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e o deputado pode ser cassado. A Câmara destaca que a atividade deve ser presencial. Estratégia do PL era blindar o parlamentar que vive nos Estados Unidos de falta. Após a denúncia pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado Eduardo Bolsonaro por coação ao Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, barrou a estratégia da oposição e vetou a indicação do parlamentar como líder da minoria na casa. E a oposição pretendia que a função de liderança blindasse o parlamentar de faltas registradas em plenário enquanto ele permanece nos Estados Unidos por tempo indeterminado, aproveitando que entendiam ser uma brecha do regimento e tentando preservar o mandato de Eduardo. E essa indicação havia sido oficializada em 16 de setembro. Caroline de Toni, ela que é do PL de Santa Catarina, até então era líder também da minoria, renunciou ao posto, justificando a decisão como um gesto de união e coragem. E ela assumiu a vice-liderança e se comprometeu a representar o colega nas sessões. Nós vamos pedir que ele faça discursos online. Temos tecnologias para isso, explicou na semana passada. E esse movimento foi celebrado pelo líder do PL na Câmara, que é o Sóstenes Cavalcante, que exibiu o documento à imprensa e argumentou que não haveria um impedimento regimental. E o Sóstenes Cavalcante, ele disse o seguinte: no dia 5 de março de 2015, a então mesa diretora, presidida por Eduardo Cunha, a pedido de Mara Gabrilli, houve uma alteração e a maioria decidiu para voltar à prerrogativa de ausência de registro no painel eletrônico. E esse ato tem validade até o presente momento. E a resposta de Mota veio no Diário da Câmara hoje, abre aspas, indefiro, nos termos do parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados de 22 de setembro de 2025. Publique-se, arquive-se, fecha aspas. E esse parecer técnico apontou que o exercício do mandato é inerentemente presencial e que, no caso da liderança, a exigência é ainda maior. A ausência física do parlamentar do país o impede de exercer prerrogativas e deveres essenciais à liderança, tornando o seu exercício meramente simbólico e em desacordo com as normas regimentais. E a Secretaria-Geral destacou ainda que Eduardo não comunicou formalmente a sua saída do Brasil, como determina o artigo 228 do regimento, e que atribuições básicas de líder, como orientar votações
encaminhar requerimentos e participar do Colégio de Líderes exigem presença em plenário. E o parecer conclui que todas essas atividades indubitavelmente demandam a presença física do parlamentar. E a próxima matéria na política é sobre esse embate entre o Legislativo e o Executivo. Só 18 de 42 prioridades do governo aprovadas. Câmara congela pautas do Planalto enquanto foca em blindagem e anistia. O Planalto tenta emplacar a votação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A Câmara congelou as prioridades do governo nos últimos meses e deu prosseguimento a pautas de interesse corporativo e da oposição. E das 42 iniciativas listadas como meta pela Secretaria de Relações Institucionais em fevereiro e que estavam em tramitação na Casa, apenas 18 foram aprovadas pelos deputados. Após dar aval à PEC da blindagem e acelerar a proposta da anistia aos envolvidos do 8 de janeiro, o Palácio do Planalto tenta emplacar a votação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Esse tema deve ser discutido na reunião de líderes nesta semana, mas não há garantia de análise em plenário. E aqui também nos informa que há dificuldades na medida provisória alternativa ao IOF, com medidas consideradas importantes para o governo atingir a meta fiscal, além da medida provisória do Gás do Povo, que fornece gás gratuito para famílias de baixa renda e é também uma das apostas de vitrine eleitoral para Lula na eleição do ano que vem. E a Câmara focou em propostas de amplo consenso, como as que estabelecem proteção às crianças e adolescentes, que regulamentam o Sistema Nacional de Educação e que impulsionam o Plano Safra. Apesar disso, considerado o principal projeto de interesse do governo para esse ano, dado o seu potencial eleitoral, já que diminui encargos sobre a renda de boa parte da população, a isenção do imposto de renda depende de uma conversa com representantes de partidos. E ontem, nessa segunda-feira, Malta indicou que poderia levar a iniciativa para a pauta na próxima semana. Já na última quinta, se reuniu com o ex-presidente da Casa, o Arthur Lira, que é o relator desse projeto, e disse que um acordo para a data da votação ainda vai depender das siglas. E aqui temos as aspas do presidente da Câmara, Hugo Mota, em entrevista ao jornal Globo. Ele disse que alinhamos a participação de Arthur Lira no Colégio de Líderes para detalhar o seu relatório. Depende do Colégio de Líderes saber a data de votação. E nesta matéria diz também que há, contudo, um nó nessa negociação. A pauta da Câmara ficará trancada a partir desta terça, se o projeto que recompõe trechos vetados da Lei de Licenciamento Ambiental não for votado. Isso porque o texto está sob regime de urgência constitucional após o envio pelo governo, e no Planalto, os ministros avaliam se retiram ou não essa urgência para liberar a pauta. A ideia é negociar para que a proposta de anistia, rebatizado pelos parlamentares de PL da dosimetria, não vá a plenário. Um próximo assunto é uma enquete do jornal Globo na área da política. PEC da blindagem. A enquete do Globo mostra que mais de 2/3 do Senado se posicionam contra a proposta. O levantamento do Globo mostra que já são 55 senadores contrários ao texto aprovado pela Câmara na semana passada. Já neste carrossel de imagens aqui do jornal Globo, o projeto Aquários ocupa novo Anhangabaú, com Vila Lobos, Gilberto Gil e Clube da Esquina. E sobre o que diz a ciência, tudo sobre a relação dos analgésicos, vacinas e genes com autismo e de onde surgiram os mitos. E Zico reencontra o seu carro esportivo da década de 1970, restaurado após 45 anos.
E sobre a alimentação, vegetais crucíferos ajudam na regulação dos níveis de açúcar no sangue. E cuidadores de pessoas com Alzheimer vivem em cenário de sobrecarga e adoecimento. E sobre a Assembleia da ONU, Serviço Secreto dos Estados Unidos desmantela rede capaz de prejudicar comunicações em Nova York. Na área de finanças, os Estados Unidos prometem ajudar Milei. Porque palavra de Trump fez desabar risco da Argentina. Sobre a CPI do INSS, presidente da comissão dá voz de prisão a empresário ligado ao careca do INSS. Na área da política, PGR pede condenação de general, 2 ex-assessores de Bolsonaro, ex-diretor da PRF e 2 delegados da Polícia Federal no caso da trama golpista. Com a entrega das alegações finais, as defesas terão prazo de 15 dias para se manifestar antes do julgamento. E Dino assume primeira turma do Supremo Tribunal Federal e tenta reduzir tensões enquanto avança com trama golpista. A eleição ocorre nesta terça, quando o colegiado se reunirá pela primeira vez desde o fim do julgamento que condenou Bolsonaro. Lei Magnitsky para Viviane, a mulher de Moraes, repercute na imprensa internacional. Trump se vinga. Ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que essa medida violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. E o próximo assunto: operação da Polícia Federal prende o presidente da escola de samba Império de Casa Verde e apreende dinheiro e joias em sua casa. E esses mandados de prisão em busca foram cumpridos em 5 estados. Investigação apura tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. O próximo assunto na área da cultura, o Diogo Vilela diz que o humor acabou na TV e lamenta as dificuldades em sua carreira. Em minha vida não há tranquilidade. E mais de 208 mil imóveis ainda estão sem luz na Grande São Paulo, após fortes chuvas. Previsão para esta terça é de chuva fraca e temperaturas baixas. Como a gente consegue observar aqui nessas imagens, queda de árvores na Avenida 9 de Julho, à esquerda, e no entorno da Prefeitura de São Paulo, na imagem que é à direita. E aqui são os resultados dos estragos da chuva de segunda-feira, dia 22 de setembro. Agora falando sobre tecnologia. Entenda o impacto da inteligência artificial e das redes sociais na construção de padrões irreais de beleza. Especialista defende limites éticos, atendimento humanizado e valorização da individualidade. Já em São Paulo, Campos do Jordão aprova taxa diária para turistas e outras cidades badaladas de São Paulo tentam leis similares. Aqui diz que a Ilhabela, São Sebastião, Guarujá e Aparecida também planejam implementar tarifas que variam por tipo de veículo, tempo de permanência e região. Outro assunto: edifício à noite abre a porta de Ipanema para a Azul Inc. 60 milhões de reais em estúdios. Na economia brasileira, Banco Central reforça Selic em 15% por período bastante prolongado em ata do Procon. Banco Central disse que atividade, no caso, desacelera em ritmo esperado e que melhora na inflação ainda é incompatível com o cumprimento da meta. E armas, fantasmas e calibres de guerra, a apreensão de fuzis e metralhadoras cresceu no Sudeste, de acordo com o estudo. Aqui diz que armas de estilo militar foram 11,4% mais confiscadas entre 2019 e 2023, revela um levantamento exclusivo do Sou da Paz. Já um próximo assunto, na seção de mais notícias,
sua cadeira cheia de roupas pode não ser bagunça ou preguiça. Alerta especialista. Psicólogos e pesquisas internacionais mostram que o hábito pode refletir uma gestão de energia e bem-estar. Agora temos aqui um vídeo da Ucrânia celebrando o ataque histórico contra aeronaves anfíbias russas lá na Crimeia. E pela primeira vez, as forças ucranianas destruíram 2 aeronaves e um helicóptero na península ocupada, de acordo com a inteligência militar de Kiev. Próximo destaque, ainda no site, acusações de abuso sexual infantil contra pai de Musk explicam o afastamento, diz jornal. Investigação do The New York Times revela denúncias que envolvem filhos e enteados de Elon Musk, Elon Musk, há 3 décadas e que marcaram a relação com seu filho, que é o Elon Musk. E no próximo assunto, no Rio de Janeiro, aqui diz que antigo hotel Aimoré, vendido para grupo hoteleiro por 600 mil, quase virou um residencial. E sobre o programa Asfalto Liso, Tribunal de Contas suspende licitações da Prefeitura no programa Asfalto Liso e questiona gastos de 21 milhões de reais. Técnicos da Corte consideram despesas excessivas ou em duplicidade em 3 dos 4 editais para as obras, que devem chegar aí a 1,3 bilhão de reais em 30 meses. E sobre um protocolo de guerra, veja as 10 unidades de saúde do Rio com mais fechamentos devido à violência. A média é de quase 3 incidentes por dia, de acordo com o documento a que o Globo teve acesso. E aqui nesta imagem podemos ver que pacientes e equipe médica buscam escapar da linha de tiro. E sobre transporte, ainda falando na área sobre o Rio de Janeiro. Rodoviários das viações Pegasus e Palmares fazem paralisação. Empresas operam nos bairros de Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um outro assunto, quem são os filhos de Samuel Rosa, que teve mais um aos 59 anos de idade. Lembrando que ele é o ex-vocalista do Skank. Também temos aqui o próximo destaque. Defesa de Sean Combs pede que Justiça o liberte da prisão antes do fim de 2025. E polícia encontra vídeo de David com adolescente encontrada morta dentro de um carro. Sobre saúde e bem-estar, relógio biológico masculino. O que os homens da geração Y precisam saber sobre fertilidade e paternidade pós 40. E mais da metade dos brasileiros nunca foi a um dermatologista, aponta um novo estudo. Pesquisa Brasil à Flor da Pele analisa a relação dos brasileiros com a saúde da pele. E o próximo assunto, sobre esportes. Fluminense tem retrospecto favorável para superar Lanús e chegar à semifinal da Sul-Americana. E após a bola de ouro, Dembélé, favorito ao The Best, entenda as diferenças entre as votações. E sobre os atletas de 13 e 11 anos, Real e Barça reforçam times de basquete com gigantes mirins. Já sobre negócios e finanças, senadora americana questiona possível socorro dos Estados Unidos à Argentina. Superesportivo elétrico da BYD atinge 500 km por hora. Falando agora sobre educação, do concurso público unificado, há menos de 2 semanas para as provas, confira simulados para fazer o cronômetro ligado. O próximo assunto também, agora nos destaques internacionais aqui no Jornal Globo, jornalista é citada por Macron no discurso em que reconheceu o Estado palestino na ONU. E sobre incertezas, mesmo com reconhecimento, liderança e território são barreiras para o Estado palestino. E o próximo destaque diz que homem é preso após apontar um laser contra helicóptero de Trump e a pena pode chegar a 5 anos.
E OTAN insta a Rússia a parar com violações aéreas no flanco oriental. Agora, um outro assunto sobre clima extremo diz que fortes chuvas causam alerta no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E o Sul registra frio intenso e geada. E veja também a previsão do tempo para esta terça-feira. E jogadora de rugby, engenheira da SpaceX e anestesista. Conheça os novos astronautas da NASA. E vi sobre o visto americano, a cobrança de nova taxa de $250 é suspensa temporariamente. Agora no Correio Brasiliense, Lula e Trump sob o mesmo teto pela primeira vez após as sanções americanas. Na sede da ONU, Lula diz que Israel promove genocídio e limpeza étnica em Gaza. E a conferência na ONU forja aliança em prol do Estado da Palestina. Agora aqui no Brasil, sobre esse escândalo do INSS, empresário preso na CPMI do INSS é solto durante a madrugada. A prisão de Rubens por falso testemunho tinha sido decretada pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana. E o próximo destaque é no Legislativo. Malta rejeita indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Além de negar a indicação, o parecer da Secretaria-Geral da Câmara afirma que a ausência de Eduardo no Brasil, por si só, já é uma violação dos deveres do parlamentar. E sobre transporte, na verdade. Moradores do entorno estão indignados com o reajuste das passagens. Passageiros relatam sentimento de indignação e injustiça e reclamam da falta de qualidade no transporte coletivo. Isso lá no Distrito Federal. Entenda a denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Procuradoria-Geral da República acusa o deputado de coação ao judiciário na articulação que faz nos Estados Unidos para sancionar autoridades brasileiras. Sobre o Congresso, relator da PEC da blindagem no Senado diz que projeto é inconstitucional. Com projeto em xeque no Senado, Alessandro Vieira indicou que apresentará um relatório contrário na quarta-feira. E ao Correio, ele apontou inconstitucionalidades da proposta. E o senador Ciro Nogueira fala em alternativa. Já em São Paulo, que diz que avião de Alckmin não consegue pousar e arremete para Brasília. Temporal em São Paulo impede pouso da aeronave do presidente em exercício, que cancelou a agenda em Campinas. Mais de 300 mil seguem sem energia elétrica na Grande São Paulo. E sobre um censo da educação, cursos à distância superaram pela primeira vez na história a modalidade presencial. Com aumento de 286,7% em 10 anos, cursos à distância superaram pela primeira vez na história a modalidade presencial. E um levantamento do Ministério da Educação mostrou que o modelo online se tornou a principal porta de entrada para o nível superior. E os Estados Unidos aumentam sanções contra brasileiros e renovam as ameaças. E após 12 anos de sucesso, GTA vira matéria de faculdade americana. No esporte, sobre marcha atlética, Caio Bonfim é recebido com festa no aeroporto de Brasília após o ouro. Sobre o Gastro Brasília 2025, confira todos os vencedores aí do prêmio. E sobre um caso de um assassinato, torcida do Vasco ameaça flamenguistas após assassinato de torcedor. E a ex-companheira do torcedor morto em ataque de rivais disse que ele era um paizão. E um vídeo também que está viralizando mostra flamenguistas em fuga após assassinar a facadas o torcedor do Vasco dentro de um ônibus.
E sobre a Operação Vila do Conde, que é um próximo assunto aqui no site, Polícia Federal desarticula quadrilha com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E sobre medicina, 8 em cada 10 brasileiros querem usar serviços de saúde digital, aponta SESI. Levantamento realizado pelo Instituto Nexus mostra que teleconsulta e agendamento online crescem no país. Porém, barreiras como internet precária e falta de confiança ainda limitam a expansão. Sobre meio ambiente, pesquisadores usam plantas do cerrado para reflorestar áreas de mineração de ouro. Um estudo coordenado pela Embrapa aposta em plantas nativas do cerrado e busca desenvolver protocolo de revegetação replicável. Um outro assunto. Um pastor diz ter recebido revelação que o mundo acaba nesta terça-feira, hoje, dia 23 de setembro de 2025. O religioso sul-africano afirma ter tido uma visão para o juízo final. Agora, em cidades, temos aqui um incêndio em comunidade terapêutica faz a 6ª vítima. Jovem de 21 anos estava internado na ala de queimados do hospital desde 31 de agosto, quando as chamas atingiram a comunidade terapêutica Liberte-se, lá no Paranoá, matando outras 5 pessoas. E lembrando aqui esse caso, que os internos estavam trancados quando as chamas atingiram o local e não conseguiram escapar. E mais uma vez, outro caso de incêndio, caminhão de limpeza pega fogo na esplanada dos ministérios. E sobre o trânsito, uma mulher morre e 2 crianças ficam feridas na colisão na DF 140. Sobre a alimentação escolar, começa hoje, nesta terça, a seletiva para concurso de merendeiros. E um outro assunto aqui diz que Polícia Militar apreende Mercedes com 54 mil em multas. O motorista recusou o bafômetro. Checagem da Polícia Militar indicou que a maioria das multas estava relacionada a excesso de velocidade. E o veículo foi removido ao pátio do Detran. Sobre a memória nacional, temos um destaque para os 200 anos da Câmara dos Deputados e a abertura também das celebrações nesta terça. No primeiro evento, haverá um descerramento das placas comemorativas dos acervos históricos da casa, reconhecidos pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E no próximo assunto, sobre saúde mental, temos aqui famílias aprisionadas pelo vício, a prisão silenciosa de quem ama. E embora quase sempre invisível, a situação de codependente vai além dos cuidados com o dependente químico. Envolve a abdicação dos sonhos, anulação de si mesmo, adoecimento psicológico e tentativa de controle. Já na política, é uma entrevista que aconteceu ao CB.poder. PEC da blindagem está enterrada, diz o deputado Duarte Júnior. Ele que é o vice-presidente da CPMI do INSS. O deputado do PSB afirmou em entrevista ao Correio ser contra a PEC da bandidagem e a anistia ampla e restrita. Ele garantiu que não vai passar, não será aprovado. Já um destaque para o Congresso, que aqui diz que após os protestos, Ciro Nogueira defende limitar PEC da blindagem a crimes de opinião. O presidente do Progressistas propõe o substitutivo em meio à pressão popular e à resistência do Senado. Também temos que o cancelamento do visto de Messias pelos Estados Unidos é agressão injustificada, diz Mercadante. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também demonstrou apoio a Viviane de Moraes, ela que é esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E os Estados Unidos revogam o visto do advogado-geral da União. E Mota diz
que é hora de afastar pautas tóxicas após o protesto do último domingo aqui no Brasil. O presidente da Câmara afirma que o Legislativo deve priorizar temas como reforma administrativa, imposto de renda e segurança pública. Agora, na Editoria Brasil, a macaquinha baleada no Rio de Janeiro morre após complicações. Lembrando que o animal foi resgatado com paralisia nos membros inferiores. E esse caso é investigado pela Polícia Civil e pelo IBAMA. E a Maria ficou paraplégica após um tiro de chumbinho que recebeu. E um outro assunto, a Anvisa proíbe a venda de marcas da whey, chá verde, cúrcuma e creatina. E sobre um caso de tragédia aqui no nosso estado do Ceará, quem é a rainha da cavalgada, encontrada morta no interior aqui do nosso estado. A jovem tinha 16 anos de idade e havia saído com os amigos. E ela foi infelizmente encontrada sem vida em um lote de construção. E a jovem Gabriele Moreira, de 16 anos, morreu após passar mal enquanto saía com os amigos. E em Santa Catarina, um tornado faz uma casa ser arrastada pelo vento e parar em cima de um carro em Santa Catarina. Esses tornados são redemoinhos de vento formados na baixa atmosfera, apresentando-se com características de nuvens escuras de formatos afunilados, como a gente consegue observar aqui como ficou a situação da casa e também do carro. E o próximo destaque, nos assuntos internacionais, Trump desaconselha mulheres grávidas a tomar paracetamol e associou o remédio ao autismo. Não tomem e não deem ao seu bebê, declarou o republicano durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, dedicada ao autismo, que é um dos temas que mais o preocupam. E Macron anuncia reconhecimento do Estado da Palestina pela França. Em discurso na ONU, o presidente francês oficializa a decisão histórica e defende a solução de 2 estados para o Oriente Médio. Já um outro assunto aqui diz que indianos batem um recorde mundial ao montar a pirâmide humana mais alta do mundo. E essa torre superou uma marca estabelecida há 3 décadas no Guinness Book. Como a gente consegue observar aqui nesta fotografia estampada na matéria de hoje no site do Correio. Um outro assunto, ainda nos destaques da economia, pejotização enfraquece o FGTS, diz o ministro Luiz Marinho. Na cerimônia que inaugurou a contagem regressiva para os 60 anos do fundo, o ministro do Trabalho fez apelo ao Supremo, que discute a constitucionalidade do tema. E Caixa celebra papel do FGTS e reforça a defesa do Fundo de Garantia. O presidente da Caixa, que é o Carlos Vieira, defendeu durante a cerimônia de comemoração dos 59 anos do FGTS que o benefício seja cada vez mais utilizado para impulsionar infraestrutura e qualidade de vida no Brasil. E ele celebrou afirmando que o FGTS continuará fazendo seu papel. E sobre fiscalização, aqui nesta matéria, diz que CGU aplica mais de 34 milhões de reais em multas a empresas por fraudes em licitações. E as decisões envolvem esquemas em contratos da Ferrovia Norte-Sul, transporte escolar e compra de vacinas durante a pandemia. Próximo destaque também, aqui no site do Correio Brasiliense, na área de esporte sobre futebol, bola de ouro. Dembélé e Aitana Bonmati são os vencedores. Também temos que David começa a quebrar a cabeça para montar o ataque do Botafogo. São Paulo busca inspiração em viradas históricas e Flamengo busca, como nos revela,
evitar um déjà vu de eliminações na Libertadores. Sobre ciência e saúde, pesquisa mostra homem-máquina em sintonia fina. E o próximo assunto é uma raríssima ave híbrida selvagem é descoberta nos Estados Unidos. E por que o governo Trump quer ligar o uso de Tilenol a autismo em crianças e por que os especialistas contestam isso? O governo dos Estados Unidos pretende associar o uso de paracetamol em mulheres grávidas ao autismo, mas é seguro usar esse medicamento? Já no Folha de São Paulo, no site, temos a primeira matéria, que a Câmara de São Paulo gasta R$ 452 mil com viagem de vereadores para a China. E redução das penas para golpismo pode gerar uma sensação de impunidade, avaliam os especialistas, que após o Congresso aprovar uma urgência para anistia, o relator prevê reduzir tamanho de punições. E voto a favor da PEC da blindagem abre crise no PDT e líder põe cargo à disposição. Dos 16 deputados do partido, 10 votaram a favor e 5 contra a PEC. Para o governador de São Paulo, contas de Tarcísio ficam pressionadas na reta final de ano pré-eleitoral. E o presidente do partido do MBL vê implosão do bolsonarismo e pretende disputar o Planalto. E o Renan Santos afirma que antigos aliados estão traindo o ex-presidente. PT prioriza mulheres e fim da escala 6x1 em inserções de TV. Partido relaciona trabalho feminino à redução de jornada. Sobre a PEC da blindagem, Senado quer derrubar PEC da blindagem, comissão e dá resposta a manifestações. Senadores esperam parecer contrário do relator e afirmam haver votos para enterrar a proposta da Câmara. E Moraes pede para o Supremo Tribunal Federal marcar julgamento de núcleo de desinformação da trama golpista. O presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin, deve definir sessões destinadas aos próximos 7 réus. E falando ainda sobre o julgamento do ex-presidente, relator diz que votação na Câmara de projeto de redução de penas deve ser adiada. Reação do Supremo Tribunal Federal, impasses políticos com governo e oposição dificultam a votação nesta semana. Dando continuidade, agora no site do Estado de São Paulo, nesta manhã de terça-feira, temos aqui um destaque que, no caso, está ao vivo. Presidente da Assembleia Geral da ONU, discurso agora, e o presidente Lula falará daqui a pouco. O presidente brasileiro deve fazer defesa enfática do que o Brasil considera como agressões do governo Trump e uma tentativa de interferência contra a soberania. E os próximos assuntos aqui diz que o Serviço Secreto dos Estados Unidos afirma que encontrou chips capazes de derrubar rede de celular na ONU. E Lula discute regulação e investimentos no Brasil com o CEO do TikTok em Nova York. E Janja também participa desse momento. Além disso, o presidente Lula acusa Israel de tentar aniquilar sonho de nação palestina e os Estados Unidos de usar tirania do veto. Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, defende a reforma do Conselho de Segurança. E o governo Trump, como vimos anteriormente, confirma mais 7 autoridades brasileiras punidas com restrição de visto. Na Câmara dos Deputados, Mota barra Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e abre espaço para cassação por faltas. Essa decisão foi baseada em um documento da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, que considera que a ausência do território nacional é incompatível com o exercício das atribuições de uma liderança. O ex-presidente Michel Temer diz que será necessário repensar tudo sobre projeto de dosimetria após novas sanções dos Estados Unidos.
E compra de jet ski faz CPI abrir uma nova frente para investigar elo entre careca do INSS e senador. E o senador diz que linha de apuração da CPI é descabida. Sobre planejamento urbano, lá em São Paulo, o estado inclui rua à venda nos Jardins, em área de estação de metrô, e dificulta um novo prédio de luxo. E Fórum Turismo e Investimento debate caminhos necessários para a expansão do setor no Brasil. E operadoras querem reforçar vendas para o Nordeste no verão, com mais estrangeiros. Agora, já na seção de opinião aqui do estado de São Paulo, o primeiro texto diz: as ruas mandam um recado ao Congresso. Cidadãos se dispõem a ir às ruas quando se trata de defender os princípios da vida democrática. Já o segundo texto: jovem aprendiz é bom, mas pode melhorar. O programa aumenta a empregabilidade e a renda, mas a adesão de empresas ainda é baixa. E o terceiro texto: inovação made in China. China passa a Alemanha e torna-se o 10º país mais inovador do mundo. Já no site de notícias aqui do Judiciário Brasileiro, no STF, o Supremo Tribunal Federal limita emendas individuais na Assembleia da Paraíba a 1,55% da receita líquida do Estado. E em liminar, o ministro Alexandre de Moraes equiparou o percentual do Parlamento Estadual ao previsto pela Constituição para a Câmara dos Deputados. Painel apresenta valores recuperados com acordos de colaboração da Lava Jato, aqui a próxima matéria também em destaque. Foram firmados 172 acordos e aplicadas multas e perdimentos que somam 3,9 bilhões de reais. Também temos a notícia que o Supremo suspende lei paulista que regulamenta mototáxis. O ministro Alexandre de Moraes citou precedentes que vedam restrições ao transporte individual de passageiros. Revista Suprema lança edital de chamada de artigos para dossiê temático sobre justiça climática. E essas propostas podem ser enviadas até 29 de outubro de 2025. E aqui temos uma nota, também destaque no site, do ministro Alexandre de Moraes em relação à ampliação da Lei Magnitsky, que diz o seguinte: a ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Independência do judiciário, coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas. O caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Como integrante do Supremo Tribunal Federal, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Então, aqui consta a nota no site do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes. E também temos uma nota do próprio Supremo sobre essa ampliação da Magnitsky. A Corte considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. E Diálogos Supremos estreia na TV Justiça com aulas magnas de Edson Fachin e Flávio Dino. O ministro Fachin abre a temporada, ou melhor, abriu a temporada porque foi ontem, segunda-feira, dia 22 de setembro, às 8h30 da noite, e falará sobre o controle de convencionalidade nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A próxima matéria diz que o STF
suspende parte da lei orçamentária da Paraíba para 2026. Ministro Edson Fachin suspendeu trechos que tratam de prazos para pagamento de emendas parlamentares e reajuste de propostas orçamentárias. Também temos a informação que o Supremo vai decidir se causas contra os Correios têm de ser apresentadas em 5 anos. E a discussão é sobre a aplicação à estatal do prazo para processar a Fazenda Pública. Já no site da Agência Brasil, temos aqui um grande destaque na editoria internacional que o Brasil apresenta soluções de financiamento climático em Nova York. E um dos mecanismos é o Fundo para a Conservação de Florestas Tropicais. E Lula disse que tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. O presidente diz que o direito de defesa não autoriza matança de civis. A União Europeia e a OMS rebatem advertências de Trump sobre autismo e gravidez. Isso porque, como vimos também, o presidente associou o autismo ao uso de vacinas e à ingestão de Tilenol. Na economia brasileira, a Receita libera a consulta ao 5º lote de restituição do IRPF 2025. Ao todo, 387 mil contribuintes recebem 1,35 bilhão de reais. Na Justiça, PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação. Essa denúncia foi feita no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que trata de atuação nos Estados Unidos. Próximo assunto: prazo para manifestação de interesse no CNU 2024 termina nesta terça. Também temos que a Fiocruz recebe inscrições para a Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente. E a CPMI deve ouvir Careca do INSS na próxima quinta-feira, dia 25 de setembro. E a ministra do TST, Delaide Miranda, é entrevistada hoje no DR com Demore. O programa vai ao ar às 23 horas de hoje, desta terça, na TV Brasil. Um outro assunto na política: a ministra pede apoio para implementar propostas públicas. A Aniele Franco deu entrevista ao Bom Dia Ministra, produzido pela EBC. E um outro assunto: Cine BH abre a edição com pré-estreia de O Agente Secreto. Aqui diz também que frente fria chega ao Rio de Janeiro com pancadas de chuva e vento forte. E a mudança no tempo afetou a rotina da capital. E manifestantes pró-Palestina protestam na Itália e os portos são bloqueados. Houve confronto com a polícia em Milão e também prisões. E Trump designa Antifa como uma organização criminosa. E essa medida como uma organização terrorista. E essa medida foi adotada após o assassinato de Charlie Kirk. Próximo destaque diz que o governo eleva bloqueio de gastos para 12,1 bilhões de reais. Essa medida ocorre por causa de alta na projeção de despesas obrigatórias. E relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do Careca do INSS. E o empresário nega e diz que atuou como administrador financeiro. Também na economia brasileira, Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer. E esse acordo tem um valor de 2,1 bilhões de dólares e prevê mais de 50 unidades. No esporte, temos aqui que a tenista Bia Haddad anuncia final antecipada da temporada 2025. E Moraes libera para julgamento ação contra o núcleo 4 da trama golpista. E eles fazem parte do núcleo 7 investigados.
Brasil conquista a Copa das Nações de Futsal, aqui falando sobre esportes, que o título foi garantido com vitória de 2-1 sobre o time da Polônia. E a Embaixada dos Estados Unidos republica críticas a murais nas redes sociais. E essas mensagens foram postadas após sanções à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal. E no meio ambiente, Brasil e mais 16 países assinam carta por transição energética justa. Meta do grupo é triplicar a geração de energia limpa até 2030. No judiciário, Gilmar Mendes diz que sanções contra a esposa de Moraes são arbitrárias. Flávio Dino presta também solidariedade ao ministro do STF. E Lula diz também que manifestações são um espetáculo da democracia. E esses protestos levaram milhares de pessoas às ruas no último domingo. E Brasil chega a 12 medalhas no Mundial de Natação Paralímpica. A delegação brasileira somou mais 6 pódios na segunda-feira. E o próximo assunto diz que vendavais, queda de árvores e desabamentos deixam 8 feridos em São Paulo. Felizmente, não houve registros de óbitos ou desaparecidos até o presente momento na região de São Paulo. Denúncia contra Eduardo não encerra a investigação sobre tarifaço, diz Paulo Gonet. Escala delitiva dos acusados pode ter desdobramentos, de acordo com a PGR. Na economia, leilão do Tecon 10 de Santos deve ocorrer entre 15 e 18 de dezembro. Esse novo terminal deve dobrar capacidade de contêineres no porto. Agora, sobre o FIES da edição 2025, o Ministério da Educação define regras para oferta de vagas remanescentes. As faculdades privadas podem aderir ao programa de 1º a 8 de outubro. E por último, Câmara deve ser comunicada sobre denúncia contra Eduardo Bolsonaro. PGR pede que denúncia seja enviada para adoção de medida disciplinar. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para continuar acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima.